Olá, está começando o Senado Agora. Um novo pacto federativo e a busca por uma solução para a guerra fiscal marcaram o biênio 2013-2014 da Comissão de Assuntos Econômicos. E os senadores responsáveis por analisar o aspecto financeiro e econômico de qualquer matéria foram além dos números. O trabalho da comissão caminhou em sintonia com a história do país. Enquanto as ruas ferviam com manifestações populares, o colegiado aprovou o projeto que reduz em até 15% o valor das passagens de ônibus. Agora o texto aguarda votação na Câmara dos Deputados. O que estava sendo feito anteriormente? Apenas desonerações. Aí você desonerava, aquilo acabava não incidindo no preço da passagem. Agora não. A desoneração o cara vai ter que mostrar num laudo técnico, abrindo a planilha, que está baixando também. A CAI também deu sua contribuição ao debate sobre a educação no Brasil. Votou o Plano Nacional para o setor e garantiu 10% do PIB para elevar a escolaridade da população, reduzir as desigualdades educacionais e melhorar a qualidade do ensino. Em junho de 2014, o plano virou lei. Portanto, tem toda uma construção para viabilizar os recursos públicos para a educação brasileira. Também avançou a proposta que regulamenta a gorjeta. O objetivo é que 80% desse dinheiro fique com garçons, copeiros e ajudantes. Os outros 20% poderiam ser usados para pagar encargos sociais e previdenciários. Nós ainda recebemos alguma reclamação de algumas empresas que desvia parte do 10% para custear material, para custear sumiço de material, cheque sem fundo, né? E outras despesas. Existem muitos casos de empresas que quebram porque os garçons entram na justiça, por falta de regulamentação, a justiça condena empresas a pagarem valores que são absolutamente impossíveis de serem arcados. Os senadores votaram ainda matérias de cunho social. É o caso do projeto que concede seguro-desemprego para pessoas impedidas de trabalhar em razão de desastre natural, do que incentiva a pesquisa sobre doenças raras e do que garante prioridade às pessoas com deficiência na restituição do imposto de renda. Esse é um projeto que não mexe, não altera valores, nada, apenas, e com um alcance social enorme, dá na restituição do imposto de renda pago a mais, um ordenamento de receber primeiro as pessoas portadoras de deficiências. Essas foram algumas das 349 propostas aprovadas no biênio 2013-2014. Tudo isso em 119 reuniões, 56 ordinárias, 45 extraordinárias e 18 conjuntas. A comissão autorizou 49 empréstimos a estados e municípios e outros 3 para a União, em um montante que chegou a 29 bilhões de reais. Entre os números da CAI estão ainda 132 requerimentos aprovados, 48 audiências públicas realizadas, 2 seminários e 9 sabatinas. A última foi a do senador Vital do Rego para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Desejo, com os meus pares, ser a ponte permanente de integração da Corte de Contas com o Congresso Nacional. Em sintonia com a situação econômica brasileira de ajuste das contas, a CAI aprovou medidas para colocar um fim à guerra fiscal, desenhar um novo pacto federativo e dar os primeiros passos em direção a uma reforma tributária. A comissão, por exemplo, fechou acordo em torno das novas alíquotas do ICMS, de 7% e 4%. A de 12% foi mantida em alguns casos, como nas operações que partem da Zona Franca de Manaus. Os senadores também aprovaram o perdão dos incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados para atrair investimentos. As duas propostas aguardam análise do plenário. Para reparar a perda de receita de governadores e prefeitos, recebeu o aval do colegiado o projeto que cria fundos para compensar financeiramente esses estados e municípios. A matéria foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto é fundamental para viabilizar a reforma do ICMS. Primeiro, porque garante aos estados a compensação financeira decorrentes de eventual perda de arrecadação por meio do Fundo de Compensação. Segundo, porque cria um instrumento efetivo para fomentar o desenvolvimento regional tão importante num país desigual como o Brasil. A nova legislatura vai começar com mudanças nas bancadas do Senado. Senadores eleitos em outubro passado vão tomar posse. Outros acabaram de deixar a casa porque foram nomeados ou eleitos para outros cargos. Vamos ver como fica a representação do Ceará a partir de 1º de fevereiro.
Tasso Gereissati assume o mandato de senador pela segunda vez. Entre 2003 e 2011, foi um dos principais líderes da oposição ao governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Senado, atuou nas áreas de tributação, orçamento, pesquisas com células-tronco e financiamento agrícola. É formado em administração de empresas, foi presidente nacional do PSDB e governador do Ceará por 3 mandatos seguidos. Eunício Oliveira volta ao Senado depois de disputar as eleições para o governo do Ceará. 3 vezes deputado federal, foi ministro das Comunicações do governo Lula em 2004 e 2005. No Senado, é líder do PMDB. Formado em Administração de Empresas e Ciências Políticas, tem mandato até 2019. José Pimentel é advogado. Foi ministro da Previdência no governo Lula. Antes de ser senador, atuou como deputado federal por 4 mandatos consecutivos. Foi relator do Simples Nacional, que unifica a cobrança de impostos para micro e pequenas empresas. Filiado ao PT, é líder do governo no Congresso e tem mais 4 anos de mandato. Na 4ª reportagem da série sobre o tombamento histórico no Brasil, você vai ver que Brasília, 54 anos depois da inauguração, sofre com agressões ao projeto original. Especialistas da Unesco monitoram e detectam problemas desde 2001. O Conselho do Patrimônio Mundial fez recomendações para que a cidade não perca o título no futuro. Brasília dá sinais claros de desgaste e é obrigada a conviver com agressões ao projeto original. Desde 2001, missões de monitoramento da Unesco avaliam a gravidade dos danos e fazem sugestões para que a cidade mantenha o título de Patrimônio Mundial. O que nós temos visto, infelizmente, são pequenos problemas que, por não terem solução imediata, começam a se avolumar, a se acumular, porque a questão de preservar é uma opção política. Tem que ter vontade política. O último monitoramento foi em 2012. No relatório da missão, termos duros para definir a situação de Brasília. De acordo com o documento, a Avenida W3, uma das mais movimentadas da cidade, enfrenta grave estado de deterioração. As quadras 700, que deveriam ter uso residencial, foram irregularmente invadidas por hotéis, salões de cabeleireiro, saunas, clínicas de massagem e até motéis. Há uma perda, vamos dizer que é cultural, eu diria, da qualidade arquitetônica. É lamentável, assim, de alguns anos para cá, essa perda de qualidade. Muitas pequenas irregularidades que vão configurando áreas muito degradadas. A missão da Unesco classifica a ocupação das margens do Lago Paranoá como preocupante. Clubes foram transformados em cinemas, hotéis e residências. A construção de hotéis e condomínios na orla do lago seria um crime contra o plano, contra a paisagem e contra o futuro. O centro de Brasília também sofre com a falta de preservação. A rodoviária precisa de reparos. Prédios mais altos perturbam a harmonia da cidade e a demanda por estacionamentos invade espaços verdes, originalmente previstos como áreas de relaxamento. As áreas verdes e livres fazem parte do paisagismo previsto no projeto. Não são áreas ociosas ou sem destinação, não são os restos do projeto. Elas são necessárias para essa qualidade de vida. A missão da Unesco critica as pequenas construções no eixo monumental, estruturas que precisam ser controladas, assim como as coberturas irregulares nos blocos comerciais e os puxadinhos, extensões de lojas que invadem terras públicas. A situação da área residencial é considerada aceitável, mas o documento denuncia a presença de cercas e estruturas de ferro nos pilotis, o que fere o projeto original. Para mim é uma agressão. Estou completamente da concepção e da ideia do uso do pilotis. Não se coaduna com isso. Muito embora haja a questão da segurança, tem que ver a segurança, mas o brasileiro é isso, o brasileiro quer a solução mais rápida. Outra preocupação é com a Vila Planalto.
O lugar surgiu como um assentamento de operários durante a construção de Brasília. Mas dos prédios originais de madeira, quase nada sobrou. De acordo com a missão da Unesco, as casas de alvenaria acabaram com a arquitetura original. E mais, a vila continua crescendo com a destruição de áreas verdes. O Comitê do Patrimônio Mundial se reuniu no Camboja em 2013 para avaliar o relatório sobre Brasília. Se as ameaças fossem consideradas graves, a cidade poderia perder o título da Unesco. Isso já aconteceu com Dresden, na Alemanha, e com o Santuário do Oryx da Arábia, em Omã. Hoje, 44 bens estão na lista de patrimônio em perigo. Serve como uma espécie de alerta, tanto para o próprio país como para a comunidade internacional, para que sejam revertidas as condições que estão colocando o bem em perigo. O comitê decidiu manter Brasília na lista do patrimônio mundial, mas fez recomendações. E a principal constatação da Unesco é a fragilidade do sistema de gestão, né, que coordene tanto o governo federal como o governo distrital em torno dessa preservação. A Unesco ainda não conseguiu observar nas propostas de legislação as condições adequadas para essa preservação. O papel da Unesco não é a cada ameaça ou a cada transformação dizer vai perder o título. O papel da Unesco é achar os caminhos. Respeitar a condição de patrimônio mundial não é facultado aos entes públicos. Ela é uma obrigação que ela é concorrente do governo federal, do governo distrital, porque é uma lei federal. O Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação.